Perguntei por que você não escreve uma carta, porque esse é o mote do comentário que o Vladimir apresenta agora pra gente. Alô, Vladimir, bom dia. Bom dia, Cláudio Teran. Bom dia, ouvintes do Domingo Total. E o nosso primeiro livro de hoje parte de uma pergunta. Há quanto tempo você, caro ouvinte, não escreve uma carta? Sim, uma carta mesmo. E aqui não estou falando de um texto digitado em computador ou um e-mail apressado para alguém. Em um tempo onde não há mais tempo para rascunhos e onde nos vemos cada vez mais dominados pelos comentários rasos das redes sociais ou pelos 144 caracteres do Twitter, chega a ser meio difícil imaginar que houve uma época em que as pessoas não só escreviam textos para outras, mas os envelopavam, selavam, remetiam e deixavam se mostrar da forma mais sincera possível em correspondências onde suas almas eram lavadas com a tinta da caneta. E é direto desse verdadeiro túnel do tempo que chega agora às livrarias um dos lançamentos mais interessantes do ano. O livro é Cartas Extraordinárias, a correspondência inesquecível de pessoas notáveis, do autor, ou melhor, do organizador Shawn Usher. Aficionado por missivas e dono de um blog chamado Letters of Notes, ele decidiu reunir em livro as cartas de grandes personalidades da história mundial, onde, além de tudo, o que se vê é um retrato de uma época. Imagine então poder ler, por exemplo, a carta em que Leonardo da Vinci escreve a um comerciante pedindo emprego, ou quando Albert Einstein aconselha o presidente americano Roosevelt a criar uma bomba atômica, porque a Alemanha já estava criando a sua. O texto escrito por Gandhi, endereçado a Hitler, suplicando que este tivesse um pouco mais de calma em seus arroubos militaristas, ou ainda a carta que a escritora Virginia Woolf escreveu ao marido minutos antes de se suicidar. O livro reproduz a maior parte dos facsímiles das missivas, com suas transcrições e uma breve contextualização, além de ser ricamente ilustrado com fotografias e documentos. Ao todo, são 125 cartas onde personalidades como Elizabeth II, Elvis Presley, Marlon Brando e muitos outros são mostrados em momentos únicos e onde se percebe com clareza e muitas vezes com absoluta surpresa que a história pode ir muito além do que o que aprendemos no colégio. Cartas Extraordinárias, a correspondência inesquecível de pessoas notáveis, tem lançamento pela Companhia das Letras. A gente continua fazendo aqui uma constatação. Você, caro leitor, pode até não gostar muito de crônicas ou contos, mas é improvável que não tenha tido contato com algum fragmento da obra de Caio Fernando Abreu, jornalista, escritor e, por que não dizer, poeta do cotidiano. Assim como Clarice Lispector, ele lidera o número de citações compartilhadas entre os usuários das redes sociais e sua popularidade cresce à medida que outras gerações se aproximam de suas reflexões, que circulam livre e amplamente pela internet, ainda que muitas delas sejam falsamente atribuídas a seus autores. Nosso segundo livro de hoje, relançado neste mês de novembro, é Pequenas Epifanias, reunindo crônicas do escritor, feitas em boa parte para o jornal O Estado de São Paulo e que datam de 1986 a 1995, pouco antes de sua morte prematura no ano seguinte. E talvez seja por esse motivo que os relatos reflitam tanto a condição existencial do ser humano, as inquietações e as angústias que permeiam sua trajetória de vida. Um de seus mais inspirados livros, Pequenas Epifanias, é para ser digerido aos poucos, indicado para quem gosta de leituras breves, mas não superficiais, um convite ao pensamento e à reflexão da vida e do cotidiano passado, presente e futuro. O livro tem reedição pela editora Nova Fronteira. E a gente termina hoje com uma citação de Caio Fernando Abreu, tirada exatamente do livro Pequenas Epifanias, e que diz o seguinte: a perda do amor é igual à perda da morte, só que dói mais. Quando morre alguém que você ama, você se dói inteiro, mas a morte é inevitável e, portanto, normal.
Quando você perde alguém que você ama e esse amor, essa pessoa, continua vivo, há então uma morte anormal. O nunca mais de não ter quem se ama torna-se tão irremediável quanto não se ter nunca mais quem morreu. Mas dói mais fundo, porque se poderia ter, já que está vivo, mas não se tem, nem se terá, quando o fim do amor é never. É isso aí. Mais informações sobre esses e outros lançamentos, artigos, dicas de filmes, música e muito mais, é só acessar o site letraselivros.com.br. E para contatos e sugestões, é só mandar um e-mail para a gente no contato@letraselivros.com.br. A todos, um bom domingo, ótimas leituras e excelente semana.